Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Ingemed SSO. Aqui é Dr. Gilberto Yoshida e hoje temos uma participação muito especial. Maria de Fátima Amâncio Rodrigues. Eu gostaria que vocês tivessem um carinho muito especial, uma atenção especial para essa nossa convidada de hoje, que ela tem umas dicas fantásticas para estar passando para a gente aqui, ok? E antes de fazer a apresentação, eu gostaria de iniciar esse nosso podcast, como é nosso costume, dar um brindezinho, um mimo para os nossos convidados. Que bacana. Fátima, então aqui um mimo nosso, tá? Da Ingemed SSO, pela sua participação, de agradecimento por todo o carinho que a gente tem por você, Fátima. Muito obrigada, doutor. Que gesto lindo de vocês, viu? Obrigado. Muito obrigada mesmo. Vou baixar aqui, né, pra gente... Ótimo. Então, Fátima, aí eu queria que você se apresentasse, né? Você, como foi conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua trajetória profissional, né? Como é que foi o seu começo, né? Alguma coisa pitoresca, né? Fala um pouquinho, assim, da tua carreira até agora, como é que você está. Então, doutor, obrigada pelo convite, obrigada à Ingemed, né? Na pessoa aí do Júlio, que a gente sempre teve uma parceria muito boa. E hoje eu vim aqui falar da Ingemed. Para mim é muito fácil, porque a gente é parceiro, né, há muito tempo. Então, profissionalmente, eu iniciei na área de RH mesmo, no ano de 2000, né? Eu trabalhei em outras áreas, mas de lá para cá me criou uma paixão interna e estou até hoje, né, atuando nessa área. Da área de gestão de pessoa, a área de gestão de pessoa, na realidade, ela é uma área muito ampla, né? Uhum. Tem vários polos que a gente chama dentro da área de RH. Então, hoje, atualmente, eu trabalho com as áreas de folha de pagamento, benefícios e saúde e segurança, né, no trabalho. Opa. Tá? Então, assim, estou engajada nessa área, já tem aproximadamente uns 9 a 10 anos que eu estou especificamente trabalhando só com esta área de folha de pagamento, benefícios e saúde e segurança ocupacional. Eu imagino que a área de benefícios, folha de pagamento e juntamente com segurança, saúde ocupacional, são áreas muito desafiadoras, não são? São áreas muito desafiadoras, que exigem muito do profissional também, porque a gente trabalha com legislação, né? Sim. Então, a gente atende legislação trabalhista, a gente atende normas, né, regulamentadoras, a gente atende convenções coletivas, né, que vêm dos sindicatos. Enfim, a gente tem vários órgãos, né, que trabalhamos para atender, Ministério Público, Secretaria Sim. do Trabalho, né? A gente tem que obedecer à legislação, a gente tem que criar internamente para os funcionários diretrizes, né, que as próprias empresas adotam. Enfim, é uma área assim, quem entra nela possivelmente não vai querer sair, porque conheço muitos profissionais que trabalham nessa área que nasceram na área profissional, ingressando na área de recursos humanos, que a gente chama no contexto, né? Que se apaixonam, outros não, outras pessoas não gostam muito, né? E preferem fazer a área de pessoas, que é aquela área onde você se dedica a desenvolver, né? Onde você se dedica a treinar, acompanhar, né? Acolher essas pessoas. São áreas bem distintas da área de gestão de pessoas em si. Já é o outro polo, já, né? Já é um outro de polo recursos humanos. Exatamente, exatamente. Nossa, e o que te fez criar essa paixão por benefício e folha de pagamento? Eu sou da área de exatas, né? Eu sou da área de exatas. E sempre gostei muito de trabalhar com cálculos, com números, né? Entendi. Então, assim, me desenvolvi mais trabalhando na área de legislação trabalhista do que na área de pessoas. Embora a minha formação, a minha pós-graduação, sou pós-graduada em gestão de pessoas, né? De auditoria contábil. Então, assim, tendenciei muito para a área contábil, para a área de exatas mesmo, Exato. Que foi minha área de formação, né? Embora, assim, uma coisa
um departamento anda, né, agregado com o outro. Você não consegue andar só. Entendi. Então, assim, um desenvolve, o outro é aquele burocrático, né? E eu me apaixonei por essa área. E também, além dessa área, né, de legislação, eu tenho uma paixão muito grande pela área de segurança e saúde, né? E a gente hoje... Isso a gente sabe de longa data que você tem uma paixão enorme pela área de segurança do trabalho. Né? Tenho, me preocupo, né? Procuro me relacionar muito com as pessoas desta área, procuro conhecer muito deles, embora tecnicamente eu não tenha uma expertise, mas eu faço uma gestão de um departamento, né? E me preocupo muito com a área de segurança da empresa, muito Sim. mesmo, assim. Quando a gente olha uma coisa, por exemplo, né? Vou passar ali, uma pessoa está fazendo uma limpeza e não tem uma plaquinha. Já é uma coisa que me chama a atenção isso, porque Sim. eu estou cuidando, né, de um ser humano, de uma pessoa que pode passar ali e sofrer um acidente. Então, a começar disso, né, já é uma preocupação que eu tenho bastante nesta área. Eu já vi que, assim, e sempre você teve esse cuidado de ter atenção aos riscos nos diversos ambientes, né, de trabalho. E certamente isso faz parte da gestão de pessoa, né, cuidar de pessoas, né. Então, acho que a sua gestão como gestora de RH, né, eu acho que o seu trabalho é extremamente valioso, né. Assim, é cuidar do outro pensando em si, né, porque se eu proporciono segurança para os funcionários, eu estou proporcionando para mim, né? Eu estou trazendo para dentro da empresa o que favorece a todos, a empresa, a mim como gestora, né? Aos profissionais. Então, em momento algum, a gente desfaz disso, né? A gente leva isso como uma coisa que é prioridade. Eu tenho, assim... Dentro das minhas relações, né, hoje de empresa, eu priorizo muito pela área de segurança, tá? Muito mesmo. Me preocupo muito se está sendo fornecido o EPI adequado, né? Se aquelas pessoas enquadradas dentro daquela relação de pessoas que já foram solicitadas para fazer os exames, né? Se estão sendo feitos. Por exemplo, quando tem um desligamento que eu não vejo ali, o ASO me preocupa muito, eu não libero, né? Porque eu preciso saber se essa pessoa realmente está em condições, está apta para ser desligada. Da mesma forma na admissão, embora na admissão, hoje não seria esse meu papel fazer, porque já vem de uma outra pessoa antes, né? Mas o periódico, né, e o demissional é uma preocupação que eu tenho muito grande hoje. Tá certo. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Essa visão tua, essa cultura, você encontra essa reciprocidade dentro das empresas, Fátima? Como é que você enxerga, assim, dentro da tua empresa, onde você está agora, no próprio mercado das empresas, você encontra essa ressonância de valor, né? Que esse valor é extremamente importante que você traz, que nos mostra, né? Você consegue ver isso? Dentro das empresas que eu atuo, eu vejo uma preocupação. Eu acho que assim, a gente se preocupa mais do que mesmo um diretor, até porque o papel dele não é fazer essa gestão. Mas se a gente levanta algum questionamento em relação a isso, por exemplo, de pronto, né, eles atendem. Mas eu vejo também, doutor, assim, partindo para fora do contexto de empresa onde eu atuo hoje, eu vejo que não existe tanta preocupação, sabe? Que ainda não é escasso exatamente a palavra, mas que ainda não se vê como muitos gestores não veem essa área como um valor agregado, como valor que, né, você pode agregar exatamente. Ao negócio, então, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais fundo, mais aprofundado em relação a isso, porque a gente já viu muitos acidentes acontecerem, e acidentes graves que acontecem hoje, às vezes por uma coisa simples que se deixou de fazer, por um custo ínfimo, né, mas que teve
é uma coisa assim que a gente não consegue mensurar em valor, mas é uma coisa que traz para dentro da empresa mesmo em si uma negatividade, né? Porque às vezes você não se preocupa e acaba acontecendo uma situação isso pode ocasionar para a empresa, sim, né? Sim. Assim, um custo muito alto. Sim. Né? Se você não se preocupa e acontece um acidente, por Até exemplo. mesmo a imagem, né? A imagem fica um pouco manchada, né? Se você não valoriza esse aspecto, né? A imagem da empresa é o que vai, né? É que, geralmente, quando acontece um acidente, quando ele é grave, relaciona-se muito à empresa, né? Sim. A empresa deixou de... A gente viu aquele acidente que aconteceu numa fábrica recente, não lembro exatamente qual foi a cidade, que repercutiu uma fábrica de nutrição animal, se eu não me engano, foi no Paraná. Não recordo exatamente agora. Sim. Mas aconteceu uma Londrina. explosão. Isso, aconteceu uma explosão lá dentro, né? Dos silos, né? Dos silos. O que repercutiu ali? Repercutiu os trabalhadores, que, salvo engano, foram 7, 8 pessoas que, infelizmente, vieram perder a vida ali. Mas aquilo ali, a empresa, o nome da empresa, né? Dentro daquela matéria que saiu, ela foi amplamente divulgada. Sim. E a empresa pode ter ali cedido, né, segurança para aquelas pessoas. Mas a imagem que ficou foi daquela empresa não dar segurança para os trabalhadores que estavam ali, né? Sim. Então, foi isso que refletiu na mídia aí, que a gente vê, né? Hoje, que o nome da empresa é o que se exalta muito, né? Sim. E todo acidente, ele tem, de alguma forma, ele pode ser prevenido ou pelo menos minimizado, né? A possibilidade, o risco, né? Exatamente. Então, os programas, né? Sim. Os programas de segurança, em todos eles, hoje a gente tem uma atuação bem forte, posso falar isso com propriedade, em relação ao agro, né? Porque a gente tem uma fiscalização muito grande nessa área, e que se tem os fiscais, quando eles vão em loco lá fazer a fiscalização, eles olham tudo. Se tem um copo, né? Se tem um copo ali que é coletivo, aquele copo não pode existir ali. Então, olha desde o copo coletivo, eles olham se a pessoa está dormindo em local adequado, se tem uma água potável, se tem um banheiro, né? Se a pessoa que está vestindo, que tá fazendo por exemplo, trabalhando com algum produto químico, se ela está usando aquele equipamento adequado para aquela atividade. Sim. Então, essas fiscalizações hoje, em relação, né, ao agronegócio, elas são muito fortes, né? Tudo se identifica. Tem coisas que a gente olha assim, não é possível que isso tenha acontecido, né? Mas o fiscal vai lá, ele olha e realmente... eu vou contar uma historinha. Sim. Tinha-se um trator, né? Um trator que era daqueles mais antigos lá, que esse trator, ele não tinha cabine adequada para a pessoa, e a pessoa jogava, o trabalhador, ele trabalhava com aquela máquina que jogava os farelos, né? Sim. Os farelos ali. Esse trabalhador, ele sofreu, caiu um daqueles farelos no olho, né, dessa pessoa. Sim. E foi para uma ação trabalhista, né? Sim. Nessa ação trabalhista, esse profissional, a justiça concedeu porque esse olho inflamou, né? E aí teve que fazer uma cirurgia. Por um cisco que caiu dentro de um olho de um trabalhador, gerou-se aí até uma cirurgia que teve que fazer, né? Pelo cuidado. E quando a empresa sofreu essa fiscalização, foi obrigado, aliás, na realidade já era obrigado a se manter nesse trator, que era antigo, uma casa, uma estrutura, uma cabine fechada. Ali, uma cabine fechada, para que não ocorresse esse tipo de acidente, né, que ocorreu com o profissional, entende? Então, são pequenas coisas que passam do dia a dia. Quem está lá no campo trabalhando, por exemplo, não teve esse cuidado de olhar assim, não, isso aqui não pode ser feito dessa forma. O fiscal chegou lá, bateu o olho e viu que teria que ali ter uma cabine apropriada, né? Então, assim, essas pequenas coisas que levam, por exemplo, esse profissional, um cisco no olho, a ter que fazer uma cirurgia mais... Sim.
mais então, urgente. Ou seja, poderia ter sido evitado. Poderia né? ter sido evitado, né? Se a gente já tivesse tomado essas precauções aí, Sim. né? Poderia ter sido evitado. E essa área, né? Esse profissional que cuida da segurança do trabalho, ele tem que estar constantemente em ação, em campo, observando, né? Então ele tem os programas para ele se basear, mas assim, você precisa ter um braço forte do teu lado que faça essa parte operacional de observação no campo, de aplicar, né, a gente esses precisa cuidados, ter, doutor. né? A gente precisa ter. Uhum. São essas pessoas, esses técnicos que a gente precisa ter do lado para dar esse trazer para a gente, né, essas informações. Quando você está no dia a dia sentado numa cadeira ali, né, você não está preocupado, né, nessa situação que está acontecendo lá na atividade mesmo. Então, o técnico de segurança, ele é uma pessoa que ele é o teu braço dentro da empresa, né, para levantar essas informações. Ele tem que ter a percepção, Ele né? tem que ter essa percepção. Ele tem que fazer análise crítica dos programas, né? Ele tem que analisar ali, olhar mesmo, porque às vezes pode ter coisas... O conhecimento que ele tem não é o mesmo que eu tenho, né? Ele vai trazer a parte técnica para mim, vai dizer assim, isso tem que ser dessa forma, né? Eu tenho que adequar isso a norma, né? Às vezes uma palavrinha da norma muda um conceito, né? Certo. E teve muitas mudanças de 2019 para cá. A gente teve algumas mudanças que ocorreram nas NRs também, Sim, né? teve uma grande atualização, né? Teve uma grande atualização de 2019 para cá. Depois da pandemia, então, né, doutor? Então, assim... E aí tem umas coisinhas que a gente, no dia a dia que está ali, talvez não olhe com um olhar mais atento. E a gente precisa muito desses profissionais. Eu fico imaginando também, Fátima, que você sendo uma gestora de RH imbuída nessa área de segurança do trabalho, assim, você lida com uma diversidade de segmento enorme, né? A gente falou um pouquinho do agro, mas eu sei que como gestora de RH, né, você é uma grande empreendedora na área do agro, na área de produção de energia, indústria, né? Você falou um pouquinho daquele acidente lá dos silos, né, lá de Londrina, mas eu sei que também tem um segmento aqui que tem produção de ração animal, né, nutrição animal. Sim, este é um dos... Você tem um monte eu navego, né, doutor, assim, a gente não está especificamente, mencionei o agro, mas a gente tem atividades, né, trabalho com atividades voltadas para a indústria, né, para o comércio, para serviços, né, então eu estou bem relacionada nesse meio, e o olhar, ele é assim, em relação à segurança, ele tem que ser no contexto geral, mas tem atividades que agregam mais, que você precisa olhar diferente, né, por exemplo, né, a indústria, ela tem já um grau de risco mais alto, né? Então, neste lado e acontecem acidentes assim pequenos, mas de proporção grande, né? Muito descuido que acontece, né? Às vezes o profissional ele não tem a habilidade para manusear uma máquina ou não foi treinado para aquilo, mas por uma curiosidade, às vezes, ele vai lá e faz aquilo e isso pode ocorrer um acidente, né? Na área da indústria, assim, já tive experiências que não foram nada boas, né, em relação a acidentes que ocorreram, não por falta de treinamento, mas porque muitas das vezes a pessoa não quer usar o EPI ou simplesmente ela entra em um ambiente que ela não foi treinada para estar ali, né? Sim. Por exemplo, na fábrica a gente falou de silos, né? O silo, ele trabalha em espaço confinado, sim, né? Trabalha em espaço confinado, então não são todas as pessoas que são treinadas para adentrar esse ambiente. E, infelizmente, tem pessoas que a gente fala do perigo, mas... Insiste em se expor, né? Insiste em se expor, né? Como o ser humano, ele é desafiador, né? Ele se desafia, mas às vezes é muito imprudente também. Sim. Né? Nossa, eu acho que talvez esse seja a característica mais importante em gestão de pessoas, de recursos humanos, é lidar com o ser humano, com essas características pessoais, né? Cada um é cada um, então você vai lidar com as diferenças, né?
Isso. Você vai lidar com a diferença de cada um, né? E até você está lidando com pessoas. Cada pessoa, cada cabeça uma sentença. Minha avó já falava, né? Cada cabeça uma sentença. Você fala... é igual você pega uma criança, né? E fala, menino, não faz isso aqui. Não faz isso. Aí ele... Vai e faz. Birra, ele vai lá e faz, né? E faz, enfim. Ele quer se desafiar. Mas é uma área, assim... A indústria, ela é muito... muito aberta, assim, propícia, né, a acidentes. Muito propícia, porque são muitos maquinários, então onde a gente tem também um olhar muito diferenciado para isso, tá? Entendo. A gente tem também, trabalha na área de automóveis, né, automobilística, então, da área de... Mecânica, oficina. Mecânica, exatamente. Hoje a gente tem as indústrias oferecem, principalmente as concessionárias hoje, a gente tem um sistema dentro, né, dessas empresas que vem da própria fábrica, né? Sim. Então você tem que se adaptar aqui e as pessoas se adaptarem a esse sistema, né? Hoje, por exemplo, eu tenho que ter dentro da empresa diariamente todos os profissionais usando, né, o EPI para aquela atividade, né? Se porventura eu tiver uma auditoria e nessa auditoria, né, da fábrica tiver um item daqueles, porque em média são 30 itens por locação, né, que a gente fala, por departamento, 30 itens que você tem que responder. Se eu tiver um daqueles sem responder, eu perco, né, o meu certificado de concessionária. Então, assim, dentro das concessionárias a gente... hoje o nosso acidente é zero, graças a Deus a gente não tem, porque a gente tem uma adaptação muito, e as pessoas que estão trabalhando nelas também, né? O mecânico, por exemplo, hoje, embora ele não gostasse de usar uma bota, ele tem que usar a bota, ele tem que usar, e a gente disciplina também. Sim. Porque não é só você, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, você tem que ver, punir. Se você tiver entregue o EPI correto, né? E essa pessoa não estiver usando, você tem que punir também, tá? Você pune, uma suspensão, se for o caso, porque é uma falta grave, né? Você forneceu o EPI, a pessoa não está usando, está se colocando em risco. Exato, ela mesma se coloca em risco. A pessoa está se colocando em risco, né? Então, quando você fornece. E tem outra coisa, quando a empresa às vezes não fornece, né, o EPI para a pessoa, e essa pessoa, de uma forma ou de outra, ela tá tudo bem, né? Para essa pessoa tá tudo bem, e aí a vida que segue. Só que, às vezes, quando a gente chega assim e olha para aquela atividade que aquela pessoa está desenvolvendo, e vê que aquilo ali já é uma atividade que gera algum risco para a pessoa, né? A gente também tem que ter esse olhar diferenciado, esse cuidado. Sim. Né? Então, eu acho que assim, hoje, quando você proporcionando segurança para um ser humano, para um profissional, você está dando condições para ele, né? Para que ele atue dentro da empresa. Hoje eu prezo muito por isso. Sim. Prezo muito por isso. Eu lembro, eu sou das antigas, né? Ainda. Eu sou das épocas antigas, em que a pessoa diz assim, eu não vou, por exemplo, um computador. Na época, quando chegou o computador, tinha um rapaz que eu lembro que falava assim, isso aqui não vai dar certo, eu não vou usar isso aqui nunca, eu vou continuar na minha planilhinha ali, fazendo aquela planilha, né? Lançando aqueles 500 itens de peças lá na mão, não vou me adaptar a isso. Olha a era que a gente está vivendo hoje, né? Não tem como escapar, né? Olha a era que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que culturalmente as pessoas estão se adaptando também a isso. Né? Tá. Aproveitar esse tema aí, Fátima, dessa evolução, né? Como gestora de RH, como é que você tem visto essa... não vou aqui falar que
tem muitos anos, mas assim, nesse período, né, da tua carreira profissional, Fátima, que eu também acho que eu sou mais velho que você, viu? Enfim, nesse período da tua carreira profissional, Fátima, como é que você tem visto essa população de trabalhadores, mudança cultural, novos hábitos, uso desse celular que hoje ninguém fica sem celular, hoje o celular já não é um celular, é um computador, né, portátil que a gente anda, que dá acesso daqui até o outro lado do mundo na hora, instantaneamente, né? Então, essa juventude também que tem uma postura, né, diferente em relação à cultura do trabalho, à cultura... eu vejo que eu tenho encontrado bastante assim, uma cultura mais voltada menos à empresa e mais a si, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. O que você acha disso, Fátima? Então, e o que isso pode impactar na segurança também, né? Hoje a gente tem uma geração, a gente está vivendo uma era assim que a gente tem que se adaptar ao profissional, né, à empresa. E muitas das vezes a empresa se adaptar, né, àquela pessoa. A gente está numa era assim, que eu posso te dizer assim, que é bem vulnerável, sabe? A gente está vivendo um tempo assim, profissional bem vulnerável mesmo. Por quê? Hoje, quando você faz, por exemplo, um processo seletivo hoje, isso é uma cultura que algumas empresas têm. Para algumas funções, para aquela função ali, a idade máxima que eu posso contratar esse profissional é X, um exemplo, né? E dali para frente eu não posso contratar mais esse profissional. Por quê? Porque esse profissional vai me trazer, vai trazer para dentro da empresa, possivelmente daqui a um ano no máximo, um afastamento, né? E a empresa vai ficar com esse profissional dentro da empresa, e não vai trazer outro profissional para substituir, por exemplo, né? Tem empresas que têm a cultura de... Outras empresas têm essa cultura de, não, hoje eu só contrato profissionais até X idade, né? Isso também, na minha concepção, é quando a empresa ela está olhando, lógico, depende muito da atividade que ela está desenvolvendo, da atividade que ela está no mercado, né? Mas ela está olhando a pessoa, né? Está olhando ali a pessoa, às vezes, talvez não esteja olhando muito o profissional dessa pessoa, está olhando aquela pessoa ali, e está trazendo ela para dentro da tua empresa para você, né, se valorizar como profissional. Hoje, assim, eu vejo que tá difícil para você selecionar, para você manter pessoas. Hoje está muito difícil porque a rotatividade gira muito grande. Às vezes não é porque a empresa não tem isso, não tem aquilo para oferecer. Muitas das vezes as pessoas não se adaptam à cultura da empresa, né? Então, e muitas pessoas procuram a empresa, né, diferente. Às vezes o meu perfil se adapta com o perfil daquela empresa. Por exemplo, eu vejo, quando a gente vai fazer algum tipo de entrevista hoje, normalmente o profissional, quando ele já vem com o histórico da empresa para te falar, né? Então, eles vão buscar lá nas redes sociais o que aquela empresa oferece para o mercado, onde que ela atua, né? Quanto tempo que ela tem. Então, aquilo ali, normalmente esse profissional que faz isso, aquele profissional que já vem para dentro da empresa, sabendo da cultura dela, como ele vai atuar ali dentro. Já mais preparado. Já bem mais preparado, né? Do que uma pessoa que deixou um currículo, que foi chamado para um processo, mas que não tem, não conhece ainda a estrutura da empresa. Então, acho que hoje esse profissional, quando ele já vem para o mercado, ele vem para dentro da tua empresa, que ele já conhece a atividade, eu acho que ele demora muito mais tempo trabalhando contigo e se adapta, né? É mais difícil de encontrar, né? É bem mais difícil de encontrar. Isso que você falou antes, né? Eu acho que eu diria que é uma volatilidade, né? Das pessoas, né? De procurar não um trabalho, mas assim, eu quero só um emprego, né? Então ela acaba volatilizando essa situação, vai andando, né? Vai né? indo, vai indo, acaba não se fixando, né? Para a empresa eu acho que é ruim isso, né? Hoje a gente não tem mais, eu posso dizer com algumas propriedades, né, que eu tenho, profissionais que são duradouros ali, né? Que criam aquela
Como, por exemplo, uma história, né? É uma história, né? A gente tem pessoas ali que estão há 1 ano, 2 anos, trabalhando há 5 anos, mas aquela pessoa que já criou uma história ali dentro, eu acho que está mais... Não é que é difícil, acho que hoje a gente está... o mercado está muito diferente, está atuando muito diferente, né? Sim. E as pessoas vão... não estou me sentindo bem aqui, vou embora, né? Eu já sou posso trabalhar daqui, trabalhar para uma empresa internacional, né? É verdade. Posso fazer isso. Então, não tem mais aquela coisa, assim, de criar um elo ali, um vínculo entre os dois. Isso é verdade, né? Bem dito, viu, Fátima? Parece que as pessoas estão para o mundo, não para uma determinada empresa, um determinado trabalho. Elas estão para o mundo, né? Recente, tinha um profissional que a gente contratou ele em São Paulo e nós pensávamos que ele estava em São Paulo. Mas ele estava morando, já tinha 3 meses no Canadá. Nossa! E trabalhando pra gente do Canadá. Olha! Assim, e entregava o trabalho dele. E ele... profissional da área de tecnologia, né? Ele foi e lá ele se adaptou, né? E conseguiu uma outra atividade lá mesmo em outra empresa. Então, assim, ele chegou pra gente e pediu, né, desligamento. Então, essa é uma história que a gente... Ele estava em São Paulo, foi pro Canadá e já estava trabalhando de lá pra gente. Prestava os serviços lá do Canadá. Olha só. Isso é tecnologia, né? Isso aí é o que você falou, né? Tem que se adaptar à tecnologia. Aí né? Também uma historinha, negócio de história. Aí essa mesma pessoa, como é que se faz hoje, por exemplo, um desligamento de uma pessoa para fazer um exame demissional, né? Com uma cultura que você tem no Brasil que é uma e fora do Brasil é outra, né? Esse exame ele é obrigatório por lei também, né? Obrigatório por lei, mas na lei de lá, por exemplo, de lá, acho que não tem obrigatoriedade. Nossa. De lá não tem. Então é um desafio também que eu já enfrentei eu trabalhei, né, buscando orientação, como que a gente faria em relação a isso. E nesse caso, a própria pessoa, se ela discrimina que ela está se intitulando capaz, né? Está se intitulando capaz, está lúcida, enfim. E declara isso. E pra gente aqui, o cartório, né? Lá ele faz de uma outra forma. Sim. Enfim, aquilo ali se torna verídico e resguarda a empresa, né? Sim. E aí a gente fez esse procedimento. Olha só. Situação bem diferente bem diferente. Como é que a gente vai compatibilizar legislações completamente diferentes, distintas, né? Distintas. E pior que a gente tem histórias do RH, né? Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Eu tenho o prazo para pagar, então eu tenho que ver de que forma que eu vou, né? Se na minha lei exige isso e fora ele não consegue fazer, né? Então a gente, juridicamente, a gente viu como que resguardaria a empresa nesse sentido. Que legal. Mais história, Fátima. Fala mais historinhas aí que são legais. Bom, Fátima, você tem uma vivência fantástica aí como gestora, né, de RH num conglomerado empresarial maravilhoso, aí, muito forte aqui no mercado. E eu ia te pedir umas dicas assim para quem está não só na área, mas quem está pensando em encaminhar essa trilha, né, que você veio até agora. E dá umas dicas aí. Sim. Bom, primeiro, muita dedicação, né? Sim. Gostar do que você faz. Isso é uma coisa... Você tem que escolher, né? Ser profissional e fazer o que você gosta, né? Então, essa é uma dica fantástica que eu dou para quem está iniciando nessa área. Ingresse nessa área se você realmente gostar, tá? Porque você vai se dedicar, você vai sentir prazer em trabalhar, né? Tem pessoas que trabalham não por prazer, mas trabalham de uma forma que você vai com a cara fechada e retorna pior, né? Então, a minha dica é que trabalhe fazendo o que você gosta, né? Ingressar nessa área é bem desafiador, porque é uma área muito ampla para se trabalhar, né? Hoje, a gente tem muitos profissionais no mercado, mas as pessoas atuam muito voltado para uma área específica, né? Eu trabalho só com legislação, ou eu trabalho só com segurança, ou eu trabalho só com outra área de recrutamento, ou eu trabalho só, enfim. Mas se você for ingressar nessa área, dedique-se a seguir, né? A um segmento. E faça disso para você, faça com que você sinta prazer, tá bom?
em realizar essa atividade, né? Então, a minha dica é basicamente essa, né? Então, assim, faça o que goste. Né? Perfeito. Gosto do que faça. Perfeito. E ficar com esse brilho que você tem nos olhos, né, Fátima? Obrigada, viu, doutor? Agora sim, eu queria falar um pouco da Engemed, eu posso? Claro, claro que sim, por favor. A Engemed me convidou hoje para vir aqui, porque eu tenho uma história, né, com a Engemed também. A gente tem uma parceria já tem muito tempo. A Engemed me ensinou muita coisa, que eu conheço um pouco de segurança hoje. Foi com o apoio, né, do Sidney, foi com o apoio do Dr. Gilberto. Foi trazendo a Engemed, eu indico a Engemed hoje para algumas pessoas que eu participo de alguns grupos, né, de RH em Porto Velho, e sempre as pessoas estão perguntando qual é a empresa que você indica. Eu sempre indico a Engemed. Porque a gente tem uma parceria muito boa, tem um apoio. Se eu preciso hoje de uma informação de segurança, eu tenho um engenheiro, eu tenho de saúde, eu converso com o Dr. Gilberto, né? Tem o Júlio que faz aquela com a gente, essa interação. Os tech segurança, tem as pessoas muito boas que tiram, realmente te dão confiança, né? Você pergunta e a pessoa te responde sabendo o que estão falando, né? Então eu indicaria sim, a gente já tem uma parceria há mais de 10 anos, eu acredito desde 2009, não é isso? Verdade. Desde 2009 que a gente está trabalhando aí e indico a Engemed em Porto Velho, né? Porque a gente, além de ter excelentes profissionais, a gente tem ali uma segurança do lado, para que qualquer dúvida que você tiver em relação a essa área, você tem profissionais que te ajudam. Nós agradecemos muito, Fátima. Uma parceria, parceria muito verdadeira e muito boa. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigado, Fátima. Obrigada. Tchau, pessoal. Agora, tchau. E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. Né? Agradecendo mais uma vez a presença de Fátima, grande gestora, muito conhecedora dos aspectos de RH, e nós tivemos esse bate-papo incrível com Fátima. Muito obrigado, Fátima. Que agradeço.